No rio Wu, na província de Guizhou, ergue-se uma barragem que parece dividir completamente a paisagem entre aquilo que pertence à natureza e aquilo que a engenharia humana impôs. Essa estrutura é a usina hidrelétrica de Golpitã. Com aproximadamente 232,5 metros de altura, a barragem em arco surge entre montanhas íngremes como uma muralha curva de concreto capaz de interromper a passagem natural do rio. Sua construção começou em 2003 e a geração de energia entrou em funcionamento nos anos seguintes. A usina possui capacidade instalada aproximada de 3.000 megawatts, fornecendo grande quantidade de eletricidade para a região. Vista de longe, Golpitã impressiona pela maneira como domina o vale. De um lado, existe a enorme massa de água acumulada pelo reservatório. Do outro, aparece a continuação do vale, agora submetida a comportas, estruturas de controle e decisões humanas. Mas a barragem não é a única parte impressionante do projeto. Para permitir a navegação de embarcações na região, criou-se um sistema extremamente complexo de canais e elevadores de navios. Inaugurado em 2021, esse conjunto permite que barcos superem uma diferença de nível próxima de 200 metros. Na prática, embarcações chegam até a estrutura e são conduzidas por mecanismos gigantescos que as transportam para outro nível, permitindo que a viagem continue, apesar da enorme barreira criada pela barragem. A imagem é surreal. Primeiro, um rio é bloqueado por uma parede colossal. Depois, máquinas enormes precisam levantar barcos para que eles consigam atravessar o obstáculo produzido pela própria engenharia. Projetos hidrelétricos desse porte desempenham funções importantes. Eles geram energia, podem melhorar determinados trajetos de navegação e ajudam a sustentar atividades econômicas. Mas também transformam completamente o ambiente. Onde antes existia um curso natural de água, passa a existir um sistema controlado por reservatórios, comportas, concreto, canais e máquinas. Hábitats aquáticos mudam. Comunidades podem ser afetadas. Paisagens inteiras deixam de funcionar como antes. A usina hidrelétrica de Golpitã impressiona porque demonstra a capacidade humana de redesenhar um vale. E assusta porque mostra o quanto um único projeto pode alterar permanentemente tudo o que existia naquele lugar. Número 3. O protótipo de canhão eletromagnético naval. Em 2018, fotografias de uma embarcação chinesa começaram a chamar a atenção de especialistas militares em diferentes países. O navio era o Haiyangshan. Na parte dianteira da embarcação aparecia um equipamento incomum, grande demais para ser confundido facilmente com um armamento naval convencional. Também havia módulos adicionais instalados no convés, indicando que o navio poderia estar sendo utilizado para algum tipo de teste especial. Logo surgiu a suspeita de que a China estivesse experimentando no mar um protótipo de canhão eletromagnético, conhecido internacionalmente como Railgun. Diferentemente de sistemas tradicionais, esse tipo de tecnologia utiliza energia eletromagnética para acelerar projéteis a velocidades extremamente elevadas. Em teoria, um sistema assim poderia alcançar longas distâncias e lançar projéteis com enorme velocidade. Mas transformar essa ideia em um equipamento funcional instalado em um navio é muito complicado. A tecnologia exige grande quantidade de energia, materiais capazes de suportar desgaste intenso, resistência a temperaturas elevadas e precisão suficiente para funcionar em um ambiente marítimo sujeito a vibrações, umidade e sal. As autoridades chinesas não divulgaram publicamente todos os detalhes operacionais do equipamento observado no Haiyangshan. Mesmo assim, a aparição daquela estrutura na proa do navio bastou para gerar discussões internacionais sobre o nível de desenvolvimento alcançado pela China nessa área. O aspecto mais inquietante da história não está apenas na tecnologia. Está também no silêncio que a cerca. Uma embarcação aparece carregando algo incomum. Imagens são analisadas. Especialistas apresentam hipóteses. Outros países acompanham com atenção. Mas as respostas completas permanecem escondidas. Em tecnologias militares avançadas, muitas vezes o público não descobre tudo de maneira clara e organizada. Primeiro surgem fotografias. Depois aparecem análises. E somente muito tempo depois, quando aparece alguma confirmação, aquela tecnologia talvez já tenha evoluído ainda mais. Um navio comum no horizonte já pode parecer ameaçador dependendo do contexto. Agora, imagine observar uma embarcação sabendo que, em sua proa, pode existir um sistema experimental, criado para lançar projéteis em velocidades extremas, enquanto quase nada é explicado oficialmente sobre suas capacidades reais. É o tipo de imagem que faz o oceano parecer muito menos calmo do que realmente é. Número 4. Exoesqueletos no Monte Tai. O Monte Tai, localizado na província de Shandong, é um dos lugares mais simbólicos da China. Durante séculos,
Peregrinos, governantes e visitantes percorreram seus caminhos de pedra para alcançar templos, portões históricos e mirantes localizados em áreas elevadas da montanha. A subida tradicional é conhecida por exigir bastante esforço. São milhares de degraus, trechos inclinados e uma caminhada capaz de desafiar até visitantes em boa condição física. Para muitas pessoas, chegar ao alto do Monte Tai representa mais do que visitar um ponto turístico. Significa enfrentar o cansaço, respeitar o ritmo do próprio corpo e viver uma experiência associada à persistência. Mas, em 2025, essa subida histórica começou a receber uma novidade digna de um cenário futurista. Exoesqueletos robóticos passaram a ser testados para ajudar turistas durante o trajeto. Os equipamentos tiveram desenvolvimento em parceria por uma empresa ligada ao turismo local e uma companhia de tecnologia de Shenzhen. Pesando aproximadamente 1,8 kg, os dispositivos são presos à cintura e às pernas do usuário. Sensores acompanham o movimento da pessoa, enquanto pequenos motores oferecem assistência sincronizada durante cada passo. A função do equipamento não é carregar completamente o visitante montanha acima. A ideia é reduzir parte do esforço exigido pela subida, tornando o caminho mais acessível para pessoas idosas ou para visitantes com dificuldades de mobilidade. Nos primeiros testes, algumas pessoas relataram a sensação de receber um impulso suave para cima enquanto caminhavam pelos degraus. Do ponto de vista prático, a tecnologia pode ser muito positiva. Alguém que talvez jamais conseguisse completar a subida sozinho poderá ter a oportunidade de conhecer um local histórico com mais segurança e conforto. Ainda assim, a imagem é estranha. Um dos caminhos mais tradicionais da China, percorrido durante gerações apenas com esforço humano, agora recebe visitantes conectados a estruturas robóticas que acompanham seus corpos e ajudam cada movimento. A tecnologia não é assustadora porque necessariamente oferece perigo. Ela é inquietante porque modifica a relação entre experiência, esforço e corpo humano. Subir uma montanha sempre significou lidar com fadiga, pausa, limitação e superação. Como um exoesqueleto inteligente, até esse desafio milenar começa a ser mediado por motores e sensores. Talvez no futuro seja comum utilizar equipamentos semelhantes em trilhas, templos, parques e atrações naturais. Mas por enquanto, observar turistas subindo uma escadaria ancestral com a ajuda de pernas mecânicas ainda parece uma imagem retirada de uma realidade que chegou cedo demais. Número 5. O reator nuclear HTRPM. Na província de Shandong, a China colocou em operação comercial uma tecnologia nuclear considerada importante para o futuro da geração de energia. Seu nome é HTRPM. Trata-se de um reator modular de alta temperatura, resfriado a gás e baseado em combustível formado por pequenas esferas. A usina demonstrativa de Xidaobei entrou oficialmente em operação comercial em 6 de dezembro de 2023. O projeto utiliza 2 módulos de reator conectados a uma única turbina, com capacidade aproximada de produzir 210 megawatts de eletricidade. Universidade Tsinghua. Uma das características mais importantes dessa tecnologia está no combustível. O sistema utiliza partículas conhecidas como TRISO, inseridas em esferas. Cada partícula possui diferentes camadas de proteção, projetadas para manter materiais radioativos confinados, mesmo em situações de temperatura muito elevada. O reator utiliza hélio como refrigerante e teve seu desenvolvimento realizado com características de segurança passiva. Isso significa que, em determinados cenários de falha, o próprio projeto busca controlar o calor e manter a instalação estável, sem depender apenas de sistemas ativos acionados imediatamente. Do ponto de vista energético, trata-se de uma inovação importante. Reatores modulares podem oferecer novas possibilidades de produção de eletricidade com baixas emissões de carbono e aplicações industriais diferentes das instalações tradicionais. Mas, quando se fala em energia nuclear, o fascínio sempre vem acompanhado por respeito e preocupação. Como garantir segurança durante décadas de operação? Como armazenar resíduos radioativos? Como impedir que erros técnicos ou humanos provoquem consequências graves? Como manter fiscalização rigorosa em um cenário onde tecnologias desse tipo possam se tornar mais comuns? O HTRPM não é uma estrutura misteriosa, nem uma máquina fora de controle. Ele é uma instalação real, cuidadosamente projetada e desenvolvida para cumprir funções energéticas específicas. Ainda assim, seu funcionamento provoca uma sensação diferente daquela causada por outras fontes de energia. Uma barragem mostra a água acumulada. Uma usina solar revela painéis sob o sol. Uma turbina eólica exibe suas pás girando com o vento. Um reator nuclear, por outro lado, trabalha de maneira praticamente invisível. Por fora, tudo pode parecer silencioso e controlado. Por dentro,
existe uma máquina produzindo energia a partir de processos ligados ao próprio interior da matéria. E poucas tecnologias humanas conseguem parecer tão promissoras e tão intimidantes ao mesmo tempo. Número 6. Ocean Flower Island. Ao largo da costa de Danzhou, na província insular de Hainan, a China construiu um gigantesco conjunto de ilhas artificiais conhecido como Ocean Flower Island. Desenvolvido pelo grupo Evergrande, o projeto teve seu planejamento realizado para funcionar como um destino turístico luxuoso, repleto de hotéis, residências de alto padrão, centros comerciais, parques temáticos, espaços culturais e atrações para visitantes. Visto do alto, o empreendimento possui um formato inspirado em uma flor. Grandes áreas artificiais avançam sobre o mar, formando um conjunto planejado para transmitir uma imagem de luxo, modernidade e prosperidade. A proposta era ambiciosa. Em vez de construir apenas um hotel ou um resort, o objetivo era criar uma espécie de cidade turística inteira, equipada com entretenimento suficiente para competir com destinos internacionais. Durante sua apresentação, a Ocean Flower Island recebeu divulgação como símbolo de sucesso imobiliário e capacidade de construção. Mas a realidade se tornou muito mais complicada. Para criar ilhas artificiais, é necessário movimentar enormes volumes de material, realizar dragagens e alterar diretamente áreas costeiras e ambientes marinhos. Em regiões delicadas, esse tipo de intervenção pode prejudicar habitats, recifes e espécies que dependem das condições naturais da costa. Autoridades ambientais identificaram irregularidades relacionadas ao desenvolvimento do projeto e aos impactos provocados pelas obras. Em 2022, autoridades de Danzhou determinaram a demolição de 39 edifícios do complexo por problemas ambientais e de construção. Ao mesmo tempo, a crise financeira enfrentada pela Evergrande lançou ainda mais dúvidas sobre o destino do empreendimento. Áreas que deveriam simbolizar movimento, luxo e entretenimento passaram a transmitir uma sensação completamente diferente. Avenidas amplas demais para poucos visitantes, espaços comerciais com pouca circulação, prédios imponentes cercados por incerteza, estruturas criadas para representar riqueza, mas associadas a dívidas, irregularidades e impactos ambientais. A Ocean Flower Island é inquietante porque não parece uma ruína antiga. Ela é moderna. Teve seu planejamento realizado para ser brilhante, movimentada e extravagante. Mas acabou se tornando um lembrete de que nem mesmo investimentos gigantescos conseguem garantir que a natureza, a economia e a realidade aceitem qualquer plano humano. Construir terras sobre o mar pode parecer uma demonstração absoluta de poder. Mas, quando o projeto começa a enfrentar problemas ambientais e financeiros, aquele paraíso artificial pode rapidamente assumir a aparência de um sonho grandioso que começou a desmoronar antes mesmo de ficar completo. Número 7. O tanque tipo 99A. O tipo 99A é considerado um dos tanques de batalha mais avançados atualmente em serviço nas forças terrestres chinesas. Ele representa a evolução de décadas de desenvolvimento de veículos blindados e teve sua criação realizada para atuar em cenários onde sensores, sistemas digitais, comunicação e proteção tecnológica se tornaram tão importantes quanto blindagem e mobilidade. O veículo possui um armamento principal de 125 mm, sistemas ópticos modernos, blindagem reforçada e recursos eletrônicos destinados a ampliar a percepção da tripulação sobre o ambiente ao redor. Tanques modernos já não funcionam apenas como grandes veículos protegidos por metal pesado. Eles fazem parte de redes de informação que podem envolver drones, veículos de reconhecimento, sistemas de comunicação e diferentes plataformas responsáveis por identificar ameaças e compartilhar dados. Uma das características frequentemente associadas ao tipo 99A envolve sistemas destinados a detectar ou equipamentos ópticos adversários. Isso demonstra como conflitos modernos passaram a depender cada vez mais de sensores, imagens digitais e capacidade de localizar perigos antes mesmo que eles se aproximem. Ao mesmo tempo, é necessário separar fatos confirmados de exageros populares. Algumas afirmações divulgadas na internet sobre tanques totalmente autônomos ou capazes de tomar decisões independentes sem tripulação não aparecem comprovadas de forma clara em fontes confiáveis sobre esse modelo. O tipo 99A é uma máquina militar sofisticada, mas isso não significa automaticamente que opere sozinho ou selecione alvos sem participação humana. Ainda assim, sua aparência é intimidadora. Em desfiles militares, fileiras desses tanques avançam com precisão, acompanhadas por tropas e outros veículos,
transmitindo imediatamente uma mensagem de força industrial e planejamento estratégico. O desconforto provocado por máquinas assim vem de perceber que a guerra moderna deixou de depender apenas daquilo que é visível a olho nu. Agora, sensores, sinais, computadores e transmissões digitais podem influenciar decisões tomadas em poucos segundos. Um tanque já não é apenas uma enorme estrutura blindada atravessando um terreno. Ele é parte de um sistema maior, conectado a informações recebidas de diferentes fontes e preparado para reagir rapidamente diante de ameaças. Quanto mais avançado esse conjunto se torna, mais distante parece a antiga imagem de conflitos simples e previsíveis. O Tipo 99 a impressiona como projeto tecnológico, mas sua finalidade também faz dele uma das máquinas mais intimidantes desta lista. Número 8. O projeto de transferência de água Sul-Norte. A China possui uma distribuição de água extremamente desigual. Enquanto áreas do sul contam com rios abundantes e volumes maiores de chuva, diversas regiões do norte enfrentam secas, alta demanda populacional e pressão intensa sobre reservatórios e águas subterrâneas. Para tentar enfrentar esse problema, o país iniciou uma das maiores obras hidráulicas já planejadas pelo ser humano. Seu nome é Projeto de Transferência de Água Sul-Norte. A ideia é transportar água de sistemas fluviais localizados no sul para regiões mais secas do norte, incluindo grandes centros urbanos como Pequim e Tianjin. O projeto teve sua divisão realizada em 3 grandes rotas: Oriental, Central e Ocidental. A rota central parte do reservatório de Danjiangkou, ligado ao rio Han, e conduz água por longas distâncias antes de alcançar regiões densamente povoadas do norte. A rota oriental utiliza estruturas e canais associados a áreas mais próximas do litoral e de grandes centros industriais. A rota ocidental representa uma etapa ainda mais complexa, relacionada à possibilidade de transferir água de regiões elevadas para áreas que sofrem com escassez. Somadas, as rotas planejadas envolvem mais de 4.350 quilômetros de infraestrutura. São canais, túneis, reservatórios, estações de bombeamento e diferentes sistemas projetados para deslocar dezenas de bilhões de metros cúbicos de água todos os anos. Até junho de 2025, a primeira fase das rotas Oriental e Central já havia fornecido mais de 81 bilhões de metros cúbicos de água para regiões do norte. É uma quantidade tão gigantesca que se torna difícil imaginar seu tamanho real. Na prática, significa que rios artificiais atravessam províncias inteiras para abastecer cidades localizadas a enormes distâncias de suas fontes originais. Milhões de moradores utilizam água todos os dias, sem necessariamente perceber que parte dela realizou uma longa viagem por canais e reservatórios antes de chegar às torneiras. Mas um projeto desse tamanho também produziu consequências humanas profundas. Centenas de milhares de pessoas precisaram ser reassentadas para permitir a ampliação de reservatórios e a construção de áreas necessárias à infraestrutura. Comunidades inteiras mudaram de lugar para que cidades distantes pudessem receber mais água. Além disso, transferir água não elimina automaticamente todos os problemas. Continuam existindo discussões sobre desperdício, poluição, impactos ambientais, custos de manutenção, mudanças em ecossistemas e a necessidade de administrar melhor os recursos já disponíveis. O projeto de transferência de água Sul-Norte é grandioso porque consegue mover volumes enormes de água ao longo de um território gigantesco. E ele é inquietante porque revela o tamanho do desafio enfrentado. Quando um país precisa praticamente redesenhar seus caminhos de água para manter grandes cidades abastecidas, fica claro que a disputa por esse recurso poderá se tornar uma das questões mais importantes do futuro. Número 9. A Ponte Duji sobre o Cânion do Beipan. Entre as províncias de Guizhou e Yunnan, no sudoeste da China, existe uma ponte que durante anos ocupou a classificação de mais alta do mundo. Ela é conhecida como Ponte Duji, ou Ponte Beipanjiang. Aberta ao tráfego em dezembro de 2016, a estrutura atravessa um enorme cânion formado pelo rio Beipan, em uma região montanhosa, onde deslocamentos costumavam exigir trajetos longos e complicados. A ponte possui aproximadamente 1 km e 341 metros de comprimento. Mas o número realmente impressionante é a altura de sua pista em relação ao fundo do vale, cerca de 565 metros. A distância é tão absurda que edifícios inteiros poderiam ser empilhados abaixo da estrada sem alcançar os veículos passando por cima. Vista de longe, a Ponte Duji parece uma linha fina atravessando um abismo gigantesco. Cabos enormes sustentam a estrutura entre montanhas, enquanto automóveis e caminhões passam por um caminho que parece pequeno demais diante da escala do cânion. Durante quase uma década, ela ocupou o título de ponte mais alta do planeta quando considerada a distância entre a pista e o terreno abaixo.
Mas esse recorde mudou. Em 28 de setembro de 2025, a ponte do Grande Canyon de Huadiang, também localizada em Guizhou, recebeu abertura ao tráfego. Sua pista fica a aproximadamente 625 metros acima do rio Beipan, superando a Ponte Duji e assumindo o título de ponte mais alta do mundo. Xinhua News. Mesmo depois de perder o recorde, a Ponte Duji continua sendo uma das construções mais impressionantes e intimidadoras já erguidas. Em dias claros, quem atravessa a estrutura consegue observar a profundidade absurda do vale abaixo. Em dias de neblina, tudo se torna ainda mais estranho. O fundo do cânion desaparece completamente. Partes das montanhas ficam escondidas. Os cabos da ponte parecem entrar e sair das nuvens. O motorista segue avançando por uma pista suspensa, sabendo que existe uma enorme queda abaixo, mesmo quando ela não pode ser enxergada. À noite, a sensação deve ser ainda mais intensa. Pequenas luzes indicam o caminho, enquanto todo o restante da paisagem fica escondido na escuridão. A Ponte Duji representa uma vitória impressionante da engenharia sobre um terreno quase inacessível. Ela reduz distâncias, facilita viagens e conecta regiões separadas por obstáculos naturais extremos. Mas também lembra que, às vezes, chegar mais rápido ao outro lado significa atravessar lugares que nossos instintos prefeririam evitar. A estrada pode ser moderna, segura e cuidadosamente planejada. Mesmo assim, poucos atravessariam aquele vazio sem pensar, ainda que por alguns segundos, na distância imensa entre seus pés e o vale lá embaixo. Número 10. O Templo Suspenso de Hengshan. No condado de Hunyuan, próximo ao Monte Heng, na província de Shanxi, existe uma construção que parece desafiar não apenas a gravidade, mas também o bom senso. Trata-se do Templo Suspenso de Hengshan, também conhecido como Xuankong-Si. Construído há mais de 1.500 anos, o templo teve sua instalação realizada diretamente na parede de um penhasco, aproximadamente 75 metros acima do solo. Pequenos pavilhões, passarelas estreitas e telhados tradicionais se estendem ao longo da parede vertical, aparentemente sustentados por finas colunas de madeira. A primeira reação de qualquer pessoa ao observar a construção costuma ser a mesma. Como aquilo ainda permanece de pé? A resposta está parcialmente escondida dentro do próprio penhasco. Embora as colunas externas participem da aparência visual da estrutura, boa parte de sua sustentação real depende de grandes vigas de madeira encaixadas em cavidades abertas diretamente na rocha. Essas vigas funcionam como apoios profundos, sustentando os pavilhões e corredores ao longo dos séculos. A localização elevada também oferecia vantagens práticas. Instalado longe do fundo do vale, o templo ficava mais protegido contra enchentes, erosão excessiva e parte das condições naturais capazes de danificar uma construção tradicional. Além disso, o templo suspenso é notável por reunir elementos ligados ao budismo, ao taoísmo e ao confucionismo, três tradições fundamentais na cultura chinesa. Mas nenhuma explicação histórica ou arquitetônica torna a experiência de caminhar pelo local menos assustadora. Os corredores são estreitos, as passarelas são feitas de madeira. De um lado, existe o paredão rochoso, do outro, existe uma queda profunda em direção ao vale. Em determinados trechos, o visitante atravessa caminhos protegidos apenas por pequenos guarda-corpos, enquanto o vazio permanece visível logo ao lado. Mesmo sabendo que a construção resistiu durante séculos, o corpo reage naturalmente à altura. Os passos ficam mais cuidadosos. As mãos procuram apoio. Qualquer rangido da madeira chama a atenção. Quando o vento atravessa o cânion, a atmosfera se torna ainda mais intensa. A estrutura antiga, presa ao penhasco e suspensa acima do terreno, parece lembrar aos visitantes que teve sua construção realizada em uma época sem guindastes modernos, sem concreto contemporâneo e sem as tecnologias atuais de engenharia. Existe uma tradição segundo a qual sua posição elevada também teria relação com o desejo de permanecer afastado de ameaças, perturbações e influências negativas do mundo abaixo. Verdade literal ou não, é fácil compreender por que uma ideia assim passou a ser associada ao lugar. Um templo encaixado em um paredão, suspenso sobre o vazio e escondido entre montanhas, parece exatamente o tipo de construção criada para permanecer distante da vida comum. E, se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.